Políticas públicas voltadas às livrarias e seus benefícios para o setor. O diagnóstico do mercado livreiro confirma o enorme déficit no número de livrarias no Brasil. Alguém consegue imaginar o desenvolvimento de um produto como o telefone celular sem lojas em cada esquina, em cada cidade? E o que nos faz pensar que com o livro pode ser diferente? O que está faltando para que o número de livrarias aumente e conquiste os leitores pelo impulso de comprar um livro? Ainda atribuímos a maior responsabilidade pelos fechamentos aos excessivos descontos oferecidos pelas grandes livrarias aos consumidores finais, pois não conseguimos trabalhar na mesma escala com que trabalham as livrarias maiores. A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, recentemente consultada pela ANL, diz que se os descontos favorecem o consumidor, não há por que considerar nociva a sua prática e que, sob o aspecto da política econômica, os descontos oferecidos são lícitos e desejados, pois tornam os produtos mais acessíveis ao consumidor. Dizem também que se há alguma maneira de proteger as pequenas livrarias e editoras, esta deve ser estabelecida na política cultural e não diretamente na política econômica. Logo, as políticas públicas voltadas às livrarias devem fazer parte da política cultural. A política cultural nacional é encarada, a exemplo do que consta na exposição de motivos do projeto de emenda constitucional 416 de 2005, do deputado Paulo Pimenta, do PT gaúcho, como algo indispensável ao pleno desenvolvimento da nação. Diz que a cultura é hoje concebida em todo o mundo como base de qualquer tipo de desenvolvimento, inclusive o econômico. No Brasil, tem ocupado posição no centro do debate político e inspirado iniciativas no sentido de se organizar políticas públicas de cultura no país. A Constituição de 1988, em seu artigo 215, garante a todos os brasileiros o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional. Assim, tratar a cultura na sua dimensão mais ampla, como instrumento de construção da identidade de um povo, como condição de vida, como exercício de cidadania, é uma responsabilidade de Estado que o Brasil precisa assumir. As políticas públicas na área cultural têm grande desafio pela complexidade e diversidade dos temas a serem tratados. Não basta apenas garantir a fruição dos bens culturais. Cabe às políticas estatais, nos seus diversos níveis, criar condições para a organização de um sistema de gestão da cultura, assumindo um papel indutor e estabelecendo elementos que ampliem o acesso aos bens culturais. Isso significa debater a qualidade de nosso meio ambiente cultural no âmbito das cidades como um ponto fundamental no contexto da discussão entre o local e o global. Há diversos projetos de lei em prol da cultura tramitando no Congresso Nacional neste momento, tentando estabelecer uma política cultural sem que se consiga, no próprio setor livreiro, consenso quanto ao rumo a ser seguido. Temos um exemplo muito próximo de nós, a dura batalha do Ministério da Cultura na implantação do Programa Nacional do Livro e da Leitura, que é baseado em 4 eixos que valorizam o livro, a leitura e a literatura. O 4º eixo do PNLL merece toda a nossa atenção e é na discussão de sua implantação, cotejada com outros projetos de lei ligados ao livro e à cultura, que devemos concentrar os nossos esforços. É através da implantação do PNLL que deverão ser definidas as políticas públicas que dirão respeito diretamente às livrarias. É por aqui que poderemos pleitear uma política que preveja salvaguardas para a defesa da bibliodiversidade e a manutenção das pequenas e médias livrarias. Este plano está sendo construído há alguns anos e sua execução, com certeza, dará maior destaque ao livro no imaginário da população, valorizando o hábito da leitura e tornando-o um produto com maior apelo de consumo para novos públicos. O livro ganhará mais força na disputa do orçamento do brasileiro para concorrer com a telefonia celular, com os jogos eletrônicos, os computadores e a internet, e tantos outros produtos de grande apelo comercial que estão disponíveis em cada esquina de cada cidade do nosso país.
Se for certo que o velho modelo de negócio do livro não existe mais, também é certo que um novo modelo deva ser adotado, atendendo a todos os aspectos inerentes aos bens culturais e aos aspectos comerciais e tecnológicos. É necessário que os livreiros, editores e distribuidores cheguem a um consenso quanto ao tipo de mercado que querem ter. Definam se é interessante preservar as livrarias independentes ou não. Ao que parece, qualquer política pública para o livro encontrará um mercado desorganizado e hostil, com pouca organização e pouca capacidade de bem aproveitar eventuais benefícios de políticas públicas. Parece claro para todos que no Brasil não há falta de autores ou de editoras ou de gráficas. De fato, as pesquisas estão aí comprovando que faltam leitores e livrarias. Segundo o diagnóstico do setor livreiro, divulgado pela ANL, o déficit de livrarias, com base no número ideal estabelecido pela Unesco, é superior a 16 mil livrarias. E a sua livraria estará pronta para competir neste mercado? Sua livraria tem atrativos para estes novos leitores? Será possível não diversificar o mix de sua loja? Seu negócio poderá não ser informatizado? As livrarias precisam rever o seu papel e o que vem acontecendo no mercado livreiro. É tão indispensável profissionar a administração das pequenas e médias livrarias quanto ter políticas públicas para o livro. Será que o que inviabiliza a manutenção das pequenas livrarias é a baixa lucratividade? Será que é a perda de clientes em razão de altos descontos concedidos pelas grandes? Será que é o fato de não operar em economia de escala? No final da década de 70, Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia em 2008, publicou um artigo onde detectava o aparecimento de novos padrões comerciais. Na opinião de Krugman, o tamanho do mercado era essencial para determinar a vantagem de um país em relação a outro nas relações comerciais. Não obstante, anos após este artigo, Krugman conclui que existem outras premissas para a criação de uma economia de escala. O padrão de localização geográfica das empresas dentro de um país leva em conta a oposição entre economia de escala e os custos com o transporte das mercadorias, ou seja, as empresas localizadas em áreas mais densamente ocupadas poderiam fazer melhor uso da economia de escala, pois levaria a preços mais baixos para os consumidores e uma maior diversidade de oferta. Tudo isto provocaria uma sensação de bem-estar nos consumidores, que levaria estes a deslocarem-se para estas mesmas regiões densamente ocupadas, que por sua vez resultaria numa maior oferta de mão de obra, tornando-se assim um ciclo vicioso de concentração. Este ciclo vicioso, descrito por Krugman, poderá de alguma forma ser a explicação para o aparecimento de grandes cidades, rodeadas de zonas rurais que sofreram uma enorme imigração das suas populações para a cidade. Não há intenção de transformar esta reflexão em uma aula de contabilidade ou de economia, mas é indispensável que se identifique a desproporcionalidade de força entre os pequenos e os grandes no mercado livreiro, para que então se possa debater e implementar políticas culturais que, visando motivar a leitura, mantenham livrarias prósperas e garantam às editoras que seus títulos estejam bem distribuídos em todo o território nacional. Perdendo as pequenas livrarias, perdem todos. Não há uma cidade sem videolocadora, não há uma cidade sem lojas das diversas operadoras de telefonia celular. Há política pública para que não haja cidade sem biblioteca. E sem livrarias, haverá? Depende de nossa capacidade e de nossos interesses.